vamos embora. Gente, hoje eu tô a fim de usar umas tintas diferentes. A gente costuma usar as tintas da Fab. Eu vou fazer com essa daqui, que é as tintas de torre, que elas são mais comuns de encontrar. E aí a gente vai ver como é o efeito dessa tinta, que é diferente, né, das outras. E como é que a gente utiliza ela, tá bom? Essa daqui é da Color Make. Eu vou fazer todo o Wolverine com ela. E vou utilizar apenas o preto da Fab para fazer a finalização, tá bom? E aí, a gente vai precisar de um lápis de olho. Você pode usar o delineador preto ou o branco, não tem importância. Um dos dois, tá bom? Só pra gente fazer as delimitações da parte que vai ser amarelo e da parte que vai ser o azul, tá bom? Nós vamos pegar aqui, ó, sempre a referência, a sobrancelha. Comecinho aqui. Ó. Marca um pontinho do outro lado também. E vamos fazer um traço meio que angular, assim, como se fosse... Angular não, como é que fala, gente? Como se fosse uma meia-lua aqui, ó. Meio arredondado, né? Sem ser ele reto. Entende? Que é o comecinho dessa máscara. Daqui desse pontinho onde a gente fez até o início da entrada dos cabelos aqui. No caso dos meus, né? Não sei aí como vai. Do mesmo jeito do outro lado. Porque ele vai ficar assim, ó. Testa enorme, né? Então, vocês vejam aí que dá pra entender bem. Aqui a gente vai, ó, nessa marcação aqui do ossinho do nariz. A gente vai fazer uma linha. E do outro lado também. Que aqui é a parte que vai ficar a divisão do amarelo e do azul dessa máscara, ok? Desta marcação aqui, descendo para o nariz, bem no cantinho aqui, ó. Que a gente vê a marquinha das narinas. A gente segue para puxar a máscara. Eu vou mais ou menos medir até aqui, ó. Que é a direção da sobrancelha. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui e aqui, ó. Porque eu vou puxar, ó, a continuação da máscara. Puxei. Então, sempre observem se vai ficar proporcional os dois lados, tá bom? Dessa parte que eu segui aqui, eu vou descer bem próximo aqui, ó. Tem a marcação do sorriso aqui da gente, das marcas de expressão. Aqui já tem um sinal que já marca definitivamente. E aqui o outro, que eu vou fazer a mesma angulação que eu fiz aqui, o mesmo ondinha que eu fiz aqui, e vou fazer aqui embaixo, pra fechar a máscara. Então, eu pego reto só no começo, pra ficar como se fosse um triângulozinho aqui, ó. Que vocês estão vendo, reto. E aí, eu desço ondulando até chegar no pontinho. A outra coisa, do mesmo jeito. Segue fazendo uma ondulação. E aí, a gente já vai percebendo mais ou menos como vai ficar essa máscara, não é isso? Então, eu posso deixar reto até aqui, a marcação do ossinho, do rosto. Ou fazer ele quadrado, fica a critério de cada um, tá bom? Eu vou descer aqui, ó, na costeleta, reto. E depois vou seguir. Fica assim. Desço reto na costeleta.
e junto com o outro. Essa parte aqui que ficou um risco aparecendo, alguma coisa, não se preocupem, porque a gente vai cobrir tudo com a tinta e depois vai fazer o acabamento. Então não tem problema o que vai ficar marcado ou não. O que a gente tem que ter atenção agora é se vai ficar tudo proporcional, se vai ficar igualzinho, porque aqui eu tô vendo, por exemplo, que tá um pouquinho mais aberto do que esse, aí eu fecho. Tudo com a tinta a gente vai corrigindo, certo? Essas tintas em torre, gente, elas são tipo um gel, ela é bem oleosa. Então, assim, não faz sentido a gente molhar para usar, porque água e óleo, como sabemos desde a escola, não se misturam, né? Então, assim, como ela tem uma oleosidade, se você for colocar água, borrifar a esponja, alguma coisa desse tipo, não vai adiantar muita coisa. Então, ó, pega um pincel que você preferir, vou usar esse aqui, o língua de gato, da Ceramic. E eu vou fazer o preenchimento dessa parte toda, até aqui, ó, do nariz, que é a parte de amarelo, tá bom? Então, a gente vai sem medo de ser feliz e marca, preenche tudo. Podem ver assim como ela fica oleosa, ó. Essas tintas em torre, elas têm, assim, uma durabilidade maior na pele quando a gente sabe utilizar ela, certo? Eu vou ensinar a técnica aqui pra gente selar, porque se você usar ela e deixar assim puramente, como a gente tá usando aqui, ó, passou o dedo, arrasta, ela sai. Passou o dedo, arrasta, ela sai. Então, assim, não tem como a gente ter uma durabilidade da pintura com a tinta de torre se a gente não souber utilizar ela, certo? Então, vai preenchendo. Isso aqui é bem cheirosinho, tem um cheirinho de chiclete. E eu preencho toda essa parte aqui, ó. Não tem medo, assim, de sujar o cabelo, né? Porque vai ter que sujar em algum momento. Então, ela é fácil de aplicar, gente. Ó, já preenchi tudo. Rapidão, né? E aí ficou assim, ó. Dou umas batidinhas, fica bem mais uniforme, ó. Pode ver a parte aqui do nariz e essa parte quando a gente dá as batidinhas com a esponja. Pode usar qualquer esponja que você tiver, entendeu? Desde que esteja seca. E aí eu vou usar o azul, olha que tonalidade linda. Então, vamos lá. Tirar aí os cabelos. E aí eu vou marcar toda essa parte de azul. Olha como ela é bem oleosinha, gente. E vou passando lá sendo feliz, sem medinho. Eu tento não passar na... Olha, gente, chega brilha de tão oleosa que é, ó. Brilha bastante, ó. Se eu insistir em passar no lugar, ela vai arrastando, ó. Tá vendo? Aí, olha só, a gente vai preenchendo de azul. Essa máscara, ele cobre tudo. Toda essa parte ao redor do olho, desse olhão aqui. Então, já eu coloquei aqui, assim, uma sombra azul pra ajudar, porque eu geralmente não gosto de cobrir tudo aqui, ensinando a vocês. Ok? Mas eu vou passar hoje aqui ao redor do olho. Cobre a sobrancelha, cubram tudo, tá, gente? Eu não sei se vai cobrir, porque ela é muito oleosa. Mas vocês façam aí. Quando for fazer em criança, todo cuidado. Quando for passar pincel próximo ao olho, geralmente eu não faço assim na criança, eu deixo o redondinho do olho sem marcar, sem colocar a tinta. E aí eu vou cobrindo tudo, gente, tudo, tudo, tudo. E aí eu cobri tudo isso aqui, ó. Agora vejam só. Se a gente usa só o pincel, vê como fica. Então, assim, é um trabalho bonito que acaba ficando feio por conta
do acabamento, se você não fizer direitinho, entende? Então, lá vai, a gente pega a buchinha seca. E aí, eu vou dar as batidinhas. Boa noite, Júlia. Ó, nos lugares que a gente passa o pincel mais forte, quando a gente vai passando a buchinha, assim, ó, dando batidinhas, não arrastando, hein? Se você arrasta, ele vai sair de todo jeito. Vai deixando mais uniforme aqui. Deixa mais uniforme, tudo direitinho. Fecha o olho. Para não machucar os olhos. E aí, ó, como fica mais bonitinho, uniforme, tudo direitinho, sem marquinhas de pincel, né? Ó. Se você achar que tem uma parte, eu tô vendo aqui, ó, tem uma parte que ela tá, não sei se aí tá, mas pra mim aqui tá um pouquinho mais clarinho. Então, eu vou lá e bato, coloco sem arrastar, porque eu não já passei a esponjinha. Então, eu bato assim, ó, com o pincel e sai. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou selar com pó. Eu uso pó de bebê. Aí, eu pego uma esponjinha. Essa aqui eu tô usando aquelas de maquiagem social mesmo. Passo, coloco o pozinho lá no cantinho. E não tenha medo de ser feliz não, viu? Vem aqui, ó. E passo o pó. Vai ficar um pouquinho opaco, porém vai fazer com que o seu desenho tenha uma durabilidade maior e não perca todo o seu trabalho. E aí você pega um pincel de, como é que chama? De maquiagem, pra você colocar pó, ó. E você vai tirando o excesso, sabe? Do pozinho. Vê que não sai nada, gente, de onde você passou a tinta. Passa de leve também, não sai arrastando não, tá? Ó. Eu costumo fazer também assim, ó. Quando eu passo essa tinta em gel, se eu tiver o pancake da mesma cor que eu tenho, mas eu não deixei aqui, então eu passo o pancake em pó aqui, que é aqueles pancakes como se fosse pó compacto. E aí eu passo em cima da cor que eu tenho, e aí fica mais forte, entendeu? Porque quando você sela com pó, ele vai ficar um pouco mais opaco, mas não vai perder a beleza, porque a gente ainda vai finalizar, entendeu? É só pra garantir, ó, ó. Não sai, criancinha, agora. Neste caso aqui, como ela é um pozinho, eu posso molhar. Eu vou pegar um pincel chanfrado. Pode ser um quadrado também, vou ver aqui como é que vai. E vou fazer agora, ó, a mesma linha que eu fiz com o lápis de olho no começo. Só que como ele tá molhado, eu vou fazer a linha e vou puxando, ó, esfumando. Deixa eu limpar um pouquinho mais. Pra dentro, ó, do azul. Se você quer o esfumado pra dentro do azul, você faz. Se você quer pra dentro do amarelo, você faz pra dentro do amarelo. Tá bom? Então, vou puxando aqui, ó, pra dar esse efeito aqui. Olha só, gente, a gente vai fazendo, ó, como já dá um efeito, ó, porque eu tô bem pertinho de vocês, né? Cara a cara, mas assim, já dá um efeito bem legal, ó. Se você não fizer o esfumado, ele fica bom, mas eu acho um esfumado uma coisa muito bacana.
Vem aqui na bolota. Não esqueçam que a bolota do nariz, ela não vai fechar reto, certo? A gente vai fazer assim, tipo, como se fosse um triângulo aqui, ó. E aí você vai esfumando. Gente, é só passar o risquinho e puxar, porque como você molhou, ó, molhou, deu uma borrifada aqui, então pega um pouquinho do preto, faz o risco e puxa. Como ele tá indo um pouquinho molhado, aí você vai conseguir fazer bem legal. Narcisa botou toque. Obrigada, Narcisa. Ó, se você fizesse isso antes de selar, meu amigo, tua máscara ia ficar total preta e não ia conseguir esfumar, não. Porque a parte do que ainda tinha em gel, selar ela toda de preto. Então, se você fosse fazer o esfumado antes de selar ela toda, a parte que ainda tinha em gel ia ficar toda marcada de preto. Ia ter partes pretas onde você não ia querer, entendeu? Aí dá adeus na minha live. O que é que eu faço? Eu não tenho muita habilidade nas redes sociais não, minha gente. Aí eu fiz o canal, porque muitas pessoas pediram. E eu faço o seguinte, eu vou compactando as lives e vou colocando lá. Então já tem um monte de arte, de desenhos lá que eu já fiz em lives e tá tudo compactado, certo? Então vão lá, por favor, porque eu tenho quase 2.000 pessoas na página me seguindo, ó. Curtiram a página, 2.000 pessoas aí no canal, 56. Ai, minha gente, como é engraçado essas coisas. Mas tudo bem, tô feliz assim mesmo. Nessa parte aqui, ó, das entradas, eu vou marcar um pouco mais para dar uma profundidade no desenho. Então eu parto aqui, ó, nesse cantinho que vem pra sobrancelha. E vou fazer uma profundidade aqui, porque isso aqui fica parecendo aquela coisinha como se fosse a orelha da máscara, né? Então eu vou lá e dou uma profundidade aqui nesse cantinho, ó, esfumando mais, certo? Que aí fica, ó. Entenderam? Então dá uma esfumada aqui. Bem legalzão. Aqui também no queixo aqui, ó. Mas no queixo não, isso aqui. Na bochecha. Que de lado eu não consigo muito, tá? Mas assim, pela ideia, né? Você vai fazendo. Perto do maxilar. É. Fecha aqui, ó. Um pretão aqui. E aí eu venho aqui, ó. Lembra aqui dessa entrada. E vou nessa entrada aqui de novo, ó. E vou esfumando. Esfuma. Eu tô compartilhando de tudo do Facebook. Aí venho aqui na parte do amarelo, sem sujar muito. Eu deixo como se fosse uma linha imaginária entre o amarelo e o preto, porque se eu juntar, ele não vai dar iluminação. Então, eu vou fazer o seguinte, a linha imaginária, e vou puxando uma manchinha assim, ó. Cenarista não dá, kkkk. Quê? Ela botou cenarista não dá, kkkk. Vamos lá. E aí, eu vou fazendo, ó, uma linha imaginária e vou puxando agora pra dentro do amarelo. Vai ficando aquela manchinha mesmo, sabe? Como se fosse uma fumacinha. Bem leve, nada marcadão. Só se você quiser, que fique marcado mesmo. Neste caso aqui. E aí, o que é que eu faço? Agora eu vou fazer as linhas de expressão que tem aqui nessa parte do nariz, para ele ficar aquela cara de raivoso. Eu vou usar agora o preto. Então, o preto que eu tenho aqui é o preto da Fab. Você pode usar outro que você preferir. Cadê aqui?
tenho esse preto da Fab. Pode usar outro, tá bom? E aí você vai pegar um pincel filete da Ceramic. Ele é o 303. E eu vou fazer o seguinte. Eu faço aquela caretinha assim, ó. Tá vendo? E aí já vai ficar linhas de expressão da gente mesmo. Então, eu vou fazer assim. Faz a careta. E eu marco algumas linhas levemente aqui na arela, ó. Ó. Todas as ruguinhas. Que eu vou vendo. Quanto mais fininho as linhas você fizer, melhor. Eu tô tentando fazer o máximo que eu posso, porque eu fico distante do espelho, eu não consigo ver direito. Mas, vocês vão fazendo aí, ó. É bom que a gente identifica todas as rugas. Pode fazer mais também, se quiser, viu? Ó, umas pra frente, outras pro ladinho. Vamos fazendo aí o que vocês acharem melhor, tá bom? Então, vem aqui, ó. Gente, vocês vão conhecer todas as minhas rugas. Sai fazendo. Vou fazer uma maior que ele tem aqui. É tipo uma divisão aqui, ó. Essa não é minha não, tá? Essa ruga é dele. Eu que tô vendo. Sobe aqui. E vai fazendo um monte. Sim. Aqui também. Faz um monte de ruga que você achar melhor. Essa daqui eu vou puxar também um pouquinho. O próprio preto. Vocês estão vendo aí? Ó. Ele vai esfumando. Vocês façam o mesmo, ó. Tipo um esfumadinho. Que aí o próprio pincel, ele vai puxando, vai dando mais delicadeza. Ó, já fiz aqui as minhas marquinhas de expressão. Aí agora eu vou finalizar fazendo toda a marcação com o preto da Fab. Eu vou pegar um pincel redondo, esse aqui é da Sinuarte, é o número 0. Ele é um pouquinho mais grosso do que esse da Ceramic. Eu quero um traço um pouquinho mais largo, então vou usar ele. Larissa botou entendi. Larissa, não pode. Então vamos lá, ó. Só finalizando aqui. Faz todo o decalque de folha. Então, o que é que eu uso agora? Eu uso um iluminador, que é para... Linda! Não rouba a minha vaga. Olha, eu uso um iluminador, que é para maquiagem social. Dependendo do iluminado que eu queira, eu vou usar o mais clarinho ou o dourado. Neste caso aqui, eu vou usar o branco, né? Aí eu pego o pincel de maquiagem social para esfumar mesmo. E eu vou dar umas batidinhas numas partes que eu quero que fique mais clarinho, mais iluminado. Dependendo do valor, também posso mudar meu horário de dormir, Iris. Olha só, gente, como fica, tá bom? Aí eu vou aqui, ó, nos cantinhos que eu quero que fique iluminado, ó. Quando a gente fez o esfumado, algumas partes já ficam mais claras e aí a gente já consegue identificar onde quer que fique mais clarinho. Então, eu vou dando as batidinhas. Olha isso. Também No comecinho, só aqui. Então, vou colocar.
Vou também querer aqui, nessa parte, ó. Tipo uma manchinha. E do outro lado também. Tá vendo só? O efeito fica maravilhoso. E pronto, bebês. Acabou de acabar. Hoje eu tive vários espectadores. Gostei, hein? Espero que vocês tenham aprendido a usar as tintas de torre. Agora vocês vão usar aí a criatividade, fazer os desenhos que quiserem. Sigam as dicas. Não esqueçam de como utilizar, porque senão o trabalho não vai ficar legal e vai sair rapidinho. E aqui, ó, você pode ir para uma festa fantasia, meu amor, porque não sai, tá bom? Não vai sair. Tá seladinho.